amores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da crochê 1001 fios. E na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo desse lindo vestido. E o passo a passo que eu vou estar ensinando para vocês de RN até 2 anos de idade. E olha só, gente, que perfeição que ficou esse lindo vestidinho. Muito perfeito, de verdade. Olha só aqui a parte de trás, também muito linda. E também quero dizer a vocês que não são inscritos ainda, que se inscreva, que deixe o like aí. Se cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora deixar um like aqui no canal, eu vou agradecer bastante, porque vocês estão ajudando aqui, tá certo? E também eu ajudo vocês fazendo mais passo a passo como esse para vocês, tá certo? Então, quero dizer a vocês, para quem for confeccionar esse lindo vestido, quando vocês fizerem, se puder me marcar, eu vou agradecer, gente, imensamente, que é muito bom quando a gente faz aqui um tutorial e vocês gostam e vocês me marcam. E eu reposto lá também para outras pessoas também conhecer o trabalho de vocês, tá certo? Então, para confeccionar esse vestido, eu precisei de usar 2 linhas, mas vocês vão usar só um fio. Porque eu comecei a trabalhar com o Tex 295, só que minha menina com hidrocor acabou manchando a linha perto de mim, aí eu tive que cortar, porque com novelo só dá para você fazer num tamanho de RN a 3 meses, 3 a 6 meses, tá certo? Eu não sei se para tamanho de um ano dê um novelo, mas eu acredito que sim. Aí eu vou aproveitar para vocês e vou logo dizer a vocês, os tex que eu usei foi 295, tá certo, na pala, porque não deu para fazer ele todo. E a saia eu fiz com o tex do 151, aí trabalhei com fio duplo, mas vocês podem trabalhar com o tex 295 no vestido todo. E a marca fica a preferência de vocês, tá certo? Trabalhei com agulha 1,75. Precisei de fita métrica e tesoura para estar fazendo os arremates, né? Cortando um fio. Aqui no canal já tem a videoaula do cinto de pérola, tá certo? Tá tudo na descrição do vídeo. Também, se vocês quiserem forrar, também tem um link também aqui na descrição do vídeo, que eu já tenho a videoaula ensinando, tá certo? Então, agora eu vou deixar vocês com o passo a passo desse lindo vestido. Passando para vocês a quantidade de corrente para cada tamanho. Eu que tô fazendo um tamanho de RN a 3 meses, fiz 84 correntinhas. Para quem vai fazer no tamanho de 3 a 6 meses, 96 correntinhas. Para quem vai confeccionar no tamanho de 6 meses a 9 meses, 108 correntinhas. E para quem vai confeccionar no tamanho de 1 a 2 anos, 120 correntinhas, tá certo? Agora eu vou fazer mais 3 correntinhas, aí vocês também vão fazer mais 3 para todos os tamanhos que eu acabei de falar. Vocês vão fazer mais 3, tá certo? 1, 2, 3. E agora vocês vão laçar a agulha e vão voltar na quarta correntinha. 1, 2, 3. E na quarta vocês vão introduzir a agulha e vão fazer um ponto alto. Agora, para de RN a 3 meses, a gente vai trabalhar 14 pontos altos. Para quem é de 3 a 6 meses, vai fazer 16. De 6 meses a 9 meses, vai fazer 18. E de 1 a 2 anos, vai fazer 20 pontos altos, tá bom? Então, vou aqui seguindo, fazendo meus pontos altos. Vou fazer 14 pontos altos e volto com vocês. Pronto, voltei aqui e já fiz meus 14 pontos altos. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, que isso é para todos os tamanhos. E vai vir na próxima correntinha e vai trabalhar um ponto alto. Agora, vocês vão repetir para cada tamanho a mesma quantidade que vocês trabalharam aqui. Eu fiz 14, vou novamente fazer mais 14. Quem for nos outros tamanhos, que fez 16, vai fazer 16. Quem fez 18, vai fazer 18. Quem fez 20, faz 20, tá bom? Então, vou aqui seguindo, fazendo meus 14 pontos altos e volto com vocês pra gente tá dando continuidade ao nosso trabalho. Fiz aqui novamente meus 14 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar 2 correntinhas, perdão. Vai vir na próxima e vai trabalhar um ponto alto. Agora, na parte da frente, eu que tô confeccionando de RN a 3 meses, vou fazer 28 pontos altos. Quem tá fazendo no tamanho de 3 a 6 meses vai fazer 32 pontos altos.
Quem tá fazendo no tamanho de 6 a 9 meses vai fazer 36. E quem tá fazendo no tamanho 1 a 2 anos vai fazer 40 pontos altos. Então, vou seguir aqui fazendo meus 28 pontos altos e volto com vocês. 28 pontos altos. E agora a gente vai repetir o que a gente trabalhou nessa primeira e nessa segunda volta aqui. Vai trabalhar a mesma quantidade de pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas. Laçar a agulha, vim na próxima correntinha e vou trabalhar meus 14 pontos altos. Para quem fez em outros tamanhos, né, vai trabalhar 16, 18 e 20. Tá certo? Então, vou aqui seguindo, fazendo meus pontos altos. Quando eu completar meus 14 pontos altos, novamente, eu vou trabalhar duas correntinhas aqui, duas correntinhas e vou novamente trabalhar mais 14 pontos altos, tá certo? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, vai fazer nessa parte aqui, ó. Aí eu volto com vocês quando já tiver finalizado, tá bom? Pronto, já finalizei e agora eu vou explicar pra vocês, pra que não fique com dúvida. Ó, a gente iniciou, né, as correntinhas com 84, fez mais 3 pra virar, trabalhou 14 pontos altos, duas correntinhas, 14 pontos altos, duas correntinhas, 28 pontos altos, duas correntinhas, 14 pontos altos, duas correntinhas, 14 pontos altos, tá certo? Agora, vocês vão seguir o mesmo passo a passo que eu vou trabalhar agora para todos os tamanhos. Quando tiver alguma alteração, eu falo para vocês. Vamos subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho e vamos caminhar fazendo ponto alto, em cima de ponto alto, até ficar lá no final, faltando um ponto alto sem fazer, aí a gente volta. Eu vou aqui caminhar junto com vocês, porque já tá pertinho já, né? Eu vou aqui caminhar, vou fazer 13 pontos altos aqui, que eu vou deixar um sem trabalhar. Ó, cheguei aqui, ó, vou deixar isso sem trabalhar, tá? E aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, ficando com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. 14 pontos altos por causa desse aumento. E aqui ficou sem trabalhar. Então, aqui, ó, sem espaço de correntinha nenhuma, vai vir direto para nesse espaço aqui, ó. E a gente vai trabalhar 3 pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas de separação, volta para o mesmo espaço e novamente vamos trabalhar 3 pontos altos no mesmo lugar. Laço a agulha, vou pular esse ponto aqui, venho no próximo e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora eu vou seguindo, caminhando em cima de cada ponto alto, vou trabalhar um ponto alto, até chegar lá no finalzinho e me restar um ponto alto sem fazer. Cheguei aqui, vou fazer meu último ponto alto. E agora eu vou fazer mais um no mesmo lugar, fazendo esse aumento aqui, ficando com a mesma quantidade novamente. Sem correntinha de separação, a gente vai vir dentro do espaço e vai repetir o que a gente trabalhou nessa quina aqui, ó, nessa curvinha. Trabalhando 3 pontos altos no mesmo lugar, duas correntinhas de separação e 3 pontos altos novamente. Laça a agulha, vai pular um ponto, vem no próximo e vai fazer um ponto alto, vai fazer novamente mais outro ponto alto. E agora vai caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá na outra curvinha. Quando chegar na outra curvinha, que é aqui, vocês vão fazer aqui, ó, deixar esse ponto alto sem fazer, e vai vir nesse e vai trabalhar 2 pontos altos aqui, e vai vir direto dentro desse espaço, vai fazer 3 pontos altos, duas correntinhas de separação e 3 pontos altos. Depois, ó, pula esse, vem pra esse, faz 2 pontos aqui dentro, e vai repetindo tudo que a gente fez aqui, ó, nessas duas curvinhas, vocês vão repetir fazendo aqui até chegar no final da carreira, aí eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, agora a gente vai estar trabalhando 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, vai virar o nosso trabalho.
E agora, a partir dessa terceira carreira, só vai ser carreira de repetições, indo e voltando, tá certo? Então, vocês prestem bastante atenção para vocês não errarem. Então, vamos lá. Fiz minhas 3 correntinhas, venho no próximo ponto e vou caminhar em cima de cada ponto alto da carreira anterior, fazendo um ponto alto nessa carreira. E vocês vão seguir dessa forma até chegar lá na curvinha. Eu vou seguir aqui junto com vocês, porque é pertinho. Espero que vocês estejam gostando da videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário, que eu vou tirar a dúvida de vocês. Ó, nessa carreira, a partir dessa carreira em diante, não vai mais deixar nenhum ponto, tá? Vocês no último aqui, ó, nesse último ponto, vocês vão trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. Sempre no último ponto, aqui, ó, como vocês podem ver, ó, deixa bem próximo pra vocês verem, tá vendo? Agora, ó, sem correntinha de separação, você já vem direto aqui, ó, pra dentro do leque e vai repetir mais outro leque, fazendo 3 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas de separação e novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. Lacei minha agulha, vou pular, ó, preste bem atenção, vem, gente, pra vocês não inventar de vir pra cá, ó. Esses 3 pontos altos que é do leque da carreira anterior, só vocês fazerem assim, que vocês vão ver, ó, tá vendo? E vai vir aqui em cima do ponto alto que a gente fez da carreira anterior, que fez um aumento, e vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. E vai formar mais um leque aqui na curvinha, tá vendo? Que eu deixei, ó, os 3 leques de baixo, mais 3 leques de baixo aqui, ó, e trabalhei aqui em cima. Agora, a gente vai caminhar, fazendo ponto alto, em cima de ponto alto, até chegar nessa curvinha aqui. Aí, eu volto com vocês pra tá demonstrando mais uma vez. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho, ó. Vou fazer meu último ponto, vou fazer os 2 pontos altos junto, que é o meu aumento. Ó, fiz aumento aqui e fiz aumento aqui, tá vendo? Sempre tem aumento antes de... pra quem vem de lá pra cá, né? Antes, quem vai pra cá é depois, né? Então, vamos lá, ó. Agora, a gente vai trabalhar aqueles 3 pontos altos aqui dentro do espaço, formando assim um leque. Ó, 1, 2, 3, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos, laço a agulha, vou pular esse leque aqui, ó, que são esses 3 pontos altos, venho aqui em cima e vou trabalhar meu aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora, eu vou seguir novamente, trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, até chegar na curvinha aqui, ó. Explicar pra vocês, ó. Cheguei aqui, vou trabalhar aqui, ó, 2 pontos altos aqui em cima, tá vendo? E depois, venho e trabalho aqui 3 pontos altos aqui dentro, 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos. Venho, pulo esse leque aqui, ó, de 3, venho pra aqui, trabalho mais 2 pontos altos no mesmo lugar, vou seguir fazendo ponto alto, sobre ponto alto. Quando chegar aqui no finalzinho, faço mais 2 pontos altos no mesmo lugar e vou repetir o nosso lequezinho, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Venho pra cá, ó, pulo esse leque aqui, vou trabalhar 2 pontos altos e vou seguindo, caminhando com ponto alto em cima de ponto alto. Aí, eu volto com vocês pra gente tá dando continuidade à nossa 4ª carreira. Cheguei aqui na minha 4ª carreira, já adiantei aqui, né, porque já fiz 3 carreiras com vocês, sempre iniciando, então já adiantei aqui, eu subi 3 correntinhas e fui caminhando ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui, ó, nesse meu último ponto. Nesse último ponto, a gente vai trabalhar o que a gente trabalhou na carreira anterior, fazendo mais um ponto alto no mesmo lugar. E agora, a gente vai dentro desse espaço e vai trabalhar um leque, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas, novamente no mesmo lugar, 3 pontos altos. Já vem aqui, ó, pra cima desse ponto alto aqui, ó,
e vai trabalhar um ponto alto, novamente outro ponto alto no mesmo lugar. O que a gente trabalhou na terceira carreira, a gente vai trabalhar nessa daqui e nas demais carreiras. Gente, desculpa, minha cachorra hoje tá uma benção latindo. Aí depois que vocês fizerem esses dois pontos altos juntos, vocês vão seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá no outro leque. Eu vou caminhar aqui junto com vocês, porque eu vou fazer só essa última carreira aqui com vocês. E vou explicar pra vocês como é que vocês vão fazer as demais só, tá certo? Qualquer dúvida, é só vocês voltar ao vídeo e ver direitinho pra tá dando continuidade, porque é só carreiras de repetições, gente, que a gente trabalhou na terceira, vai trabalhar na quarta, na quinta, na sexta e nas carreiras que for necessário trabalhar. Ó, cheguei aqui no final, vou trabalhar meu aumento, fazer um ponto alto, outro ponto alto no mesmo lugar. Agora não tem o que mais fazer, é só fazer o que a gente já vinha fazendo na carreira anterior. Vem aqui pra dentro e vai trabalhar mais um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. Vai ser carreiras de indo e voltando dessa forma, fazendo aumento só nessas lateral aqui, ó. Onde tem essa lateral aqui perto, antes e depois do leque, é onde vocês vão trabalhar os aumentos. Então, vou passar para vocês agora a quantidade de carreiras que vocês vão precisar para cada tamanho. Para o tamanho de RN a 3 meses, a gente vai fazer 10 carreiras, contando com essa primeira aqui que a gente iniciou, tá certo? Para quem vai fazer de 3 a 6 meses, vai fazer 11. Para quem vai fazer de 6 meses a 9 meses, 12. E para quem vai fazer de 1 a 2 anos, 13 carreiras, tá certo? Então, vou fazer as minhas carreiras aqui que tá faltando. Eu fiz 4 aqui, para mim ainda faltam 6, tá certo? E eu vou seguir esse mesmo passo a passo que a gente fez aqui, ó, na segunda e na terceira carreira. Eu vou fazer por mais 6 vezes, aí eu volto com vocês pra gente tá fazendo as divisões da manga e passando a medida da circunferência para cada tamanho. Pronto, já voltei aqui com as minhas 10 carreiras prontas e vou contar aqui junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 carreiras. E agora eu vou estar mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer as divisões da manga. E depois eu vou passar pra vocês, quando finalizar a parte da pala, a quantidade, né, em centímetros, quanto a gente ficou, as medidas no caso. Deixa eu só... Aqui, ó. Vamos subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vira o trabalho dessa forma e vai caminhando ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui no final. Eu vou aqui caminhar com vocês, fazendo ponto alto até chegar no final ali. Eu acho essa pala muito fácil de fazer e rápida. Também vai depender do tamanho que a pessoa tá fazendo, né? Porque tem as palas maiores e dá mais trabalho e um pouquinho de tempo. Ai, gente, espero que vocês estejam gostando da videoaula. Depois que eu finalizar esse vestido aqui, eu vou gravar pra vocês como é que vocês vão colocar o forro do vestido. Que lá no meu Instagram, muitas amigas crocheteiras me pediram pra eu gravar uma videoaula. Porque tem muitos que não tem máquina de costura, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó, cheguei aqui no final, faço o meu último ponto alto. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto em cima desse leque aqui, ó. 1, 2, 3 pontos altos, ó, um para cada ponto.
E aqui dentro desse leque eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Dessa forma. E agora a gente vai fazer 6 correntinhas. Quem achar que deve ser mais, né? Vocês podem colocar as correntinhas aqui. Pode colocar 8, 10, dependendo da circunferência de vocês. Aqui, eu tenho que ficar com 43 centímetros de correntinha, tá certo? Deixa eu logo passar aqui a medida para vocês mais ou menos terem uma ideia, né? Deixa eu pegar aqui meu caderno. Ó, eu tenho que ficar com 43. Quem vai fazer no tamanho de 3 a 6 meses, 44. E de 6 a 9 meses, 46. E quem vai fazer de 1 a 2 anos, 50 centímetros de circunferência, tá? Aí vocês medem e vê quanto tá dando aqui de circunferência. Se tiver faltando muito ainda, eu aconselho a vocês a fazer mais carreira dessa daqui, ó, tá? E depois fazer as divisões das manguinhas. Então, aqui eu vou colocar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho para o outro leque aqui, ó, dentro desse leque, e vou trabalhar duas correntinhas aqui dentro. E vou caminhar trabalhando com um ponto alto em cima de ponto alto para cada ponto da carreira anterior, até chegar lá no outro leque. Aí eu volto com vocês para a gente tá fazendo a outra divisão da manga. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui os meus pontos altos que tá faltando até chegar lá dentro do leque. E agora eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro. Vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou vir aqui no outro leque e vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. E vou caminhando, fazendo ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior, até chegar lá no final da carreira, até chegar aqui no finalzinho. Aí eu volto com vocês. Pronto, já finalizei. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha que eu era pra ter falado antes e acabei esquecendo. A circunferência vocês têm que ficar depois que fizer essas divisão, tá? Eu, como tenho que ficar com 43, mas é depois que eu fiz isso aqui, não é antes de fechar as manguinhas, não, tá? A circunferência não total assim, ó. Não é assim, porque tem que ficar, quando você medir, né? Tem que ficar 20. No meu caso, né, que eu tô fazendo de RN há 3 meses, tem que ficar 21,5 para frente e 21,5 para trás, que no total na circunferência dá 43. Ou também pode dar 44, ficar 22 e 22, não tem problema. Mas é só depois que a gente fechar as mangas, aí vocês podem medir. Eu vou mostrar aqui a vocês, só para vocês não ficar na dúvida, tá bom? Eu ainda nem finalizei essa carreira aqui para medir, mas só para vocês terem uma noção, ó. Do zero aqui, deixa eu esticar só um pouquinho aqui, ó, ficar retinho. O meu aqui, ó, tá dando, ó, 21,5, tá vendo, ó? Onde tá a outra coisinha aqui, ó, tá vendo? Então, aí tá certo. Mas vocês só podem medir a circunferência depois, porque se vocês fazer a circunferência de vocês antes aqui, quando vocês for fazer as divisões da manguinha, aí vai dar mais, mais centímetros a mais. Tá bom? Desculpa não ter falado antes, é porque eu esqueci, gente. A cabeça da crocheteira ultimamente não tá muito bem, não. Mas vamos lá, ó. Subi 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vira o trabalho. Agora, a gente vai trabalhar só ponto alto em cima de ponto alto. Não vai ter aumento em canto nenhum, tá bom? Até nas correntinhas onde a gente fez, na divisão das manguinhas, vão ser ponto alto aqui, ó. Vocês vão trabalhar para cada correntinha dessa um ponto alto. Então, vou fazer aqui por toda essa volta, ponto alto em cima de ponto alto. Não tem necessidade de eu voltar aqui para mostrar a vocês, né? Gravando ponto alto, que ponto alto todo mundo sabe fazer. Então, vou fazer essa carreira aqui e mais 2, tá certo? No total, vão ser 3 carreiras de ponto alto, contando com essa. Para quem tá fazendo em tamanhos maiores do que 6 meses,
eu aconselho a vocês fazer 4 carreiras de ponto alto. Ou, se vocês preferirem, pode fazer mais carreiras de ponto alto para deixar a pala maiorzinha. Mas eu gosto sempre de fazer 4 carreiras a mais. E que tá fazendo no tamanho de RN a 3 meses e de 3 a 6 meses, pode fazer a mesma quantidade de carreira que eu tô fazendo. Mas se você preferir, também pode fazer a quantidade de carreiras agora que vocês quiserem, tá bom? Eu vou fazer essa e mais 2, né? Que contando com essa faz 3, tá bom? Aí eu volto com vocês. Só lembrando, novamente eu vou repetir para não ficar dúvida, tá, gente? Carreira toda de ponto alto, onde tem correntinha ponto alto. E depois que você finalizar essa, vocês vão fazer mais 2. E quem tá fazendo tamanhos maiores, vai fazer essa e mais 3, que no total dá 4. Ou, se preferir, pode fazer mais carreiras. Vou fazer aqui as minhas e volto com vocês. Pronto, já finalizei aqui as minhas carreiras que eu faltava. Fiquei, ó, com 3 carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Agora eu vou estar medindo para vocês verem aqui, ó, cadê? Deixa eu zerar aqui no 0. E o meu ficou, ó, com 21,5 para frente e 21,5 para as costas. Deixa eu medir aqui para vocês aqui do ombro até aqui, ó, parte da pala. Ficou com 13 centímetros de altura, tá vendo, ó? 13 centímetros de altura. Então, agora a gente vai fechar, tá? Nosso vestido. Pronto, menina, voltei. Não dei continuidade porque meu celular descarregou, mas agora vamos dar continuidade. Então, agora a gente vai fechar o nosso trabalho. Vai vir aqui, ó, nesse outro lado, no último ponto alto, e vai puxar o fio. E vai fazer... Eita, soltou aqui, deixa eu voltar. Deixa eu fazer de novo ponto alto. Vou vir aqui, ó, do outro lado, vou puxar o meu fio e fazer uma correntinha, que é o ponto baixíssimo. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão contar a quantidade de pontos altos que tem e vai ver se tá múltiplo de 4. Se não tiver múltiplo de 4, vocês vão aumentar agora nessa carreira, que vai ser uma carreira de ponto baixo. No meu aqui, ele tem um total de 116 pontos, aliás, 118 pontos, tá certo? Pontos altos. Só que múltiplo de 4 dá 116. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer 2 aumentos. Esses aumentos vocês podem fazer em qualquer lugar, tá certo? Pode ser fazer na frente, pode fazer atrás, de lado, onde você quiser fazer, tá? Que seja múltiplo de 4. Para quem não sabe o que é múltiplo de 4, é você contar de 4 em 4. Para facilitar a vida de vocês, é só vocês ir na calculadora. Vocês contam quantos pontos altos tem, tá? Feito, eu fiz, o meu deu 118. Aí eu fui pra calculadora e botei 4 mais 4 mais 4 e vi se deu ou não. Aí eu vi que deu 116, então ficou faltando 2 pontos para poder ser múltiplo de 4. E é o que eu vou fazer agora. Essa carreira aqui vai ser uma carreira de ponto baixo. Então, eu faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. E vou caminhando para cada ponto alto, fazendo um ponto baixo. E vou aproveitar e vou fazer os meus 2 aumentos. Eu vou fazer meus aumentos na frente, tá certo? Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pegar, contar e depois vai fazer os pontos baixos e aproveitar e fazer aumento em qualquer lugar. Lembrando que aumento é 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, como eu preciso de 2, eu vou fazer meus 2 na frente. Então, vou fazer essa carreira aqui e volto com vocês quando eu tiver com meus 2 aumentos prontos pra gente começar a fazer a saia do vestido. Pronto, já cheguei aqui no final, fiz meu último ponto baixo e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo aqui que a gente fez quando a gente iniciou. Deixa eu tirar esse paninho aqui, gente, pra ficar melhor pra gravar. Que vai ter uma hora que eu vou ter que tirar de todo jeito. Então, ó, agora a gente vai subir 13 correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vai voltar no mesmo lugar. E a gente vai trabalhar agora um leque aqui dentro, tá certo? Que são 2 pontos altos no mesmo lugar, contando que essas 3 correntinhas já é um ponto alto. 2 correntinhas de separação, volta para o mesmo lugar e faz 2 pontos altos. Agora, a gente vai fazer dessa forma. Sempre vai ser esse mesmo ponto. Vai ser leque sobre leque. E esse aqui, agora que eu vou ensinar vocês, vocês vão dar uma alongada
basicamente numa altura de um ponto alto. Vocês vão segurar aqui, ó. Vai puxar o fio. Vai voltar dentro do espaço, pegar aqui, ó, dentro do espaço. E vai puxar, vai fazer um ponto baixo. Ó, dessa forma. Vai contar aqui, ó, 1, 2. E no terceiro ponto baixo dessa carreira anterior, vocês vão fazer um ponto baixo. Agora, de novo, ó, alonga o fio na altura de um ponto alto. Segura aqui. Puxa o fio. Volta no mesmo lugar e faz um ponto baixo. Tô fazendo bem devagarzinho para vocês verem, ó. Laço minha agulha, pulo 2 casinhas, na terceira eu vou fazer o meu leque, que é 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos no mesmo lugar novamente. E agora eu vou fazer mais uma vez com vocês essa parte aqui, ó. Vou puxar o meu fio para a altura de um ponto alto, ó, fazendo bem devagarzinho, ó. Segurei, puxei o meu fio. Volto para o mesmo lugar, vocês estão vendo que eu tô pegando, vou pegar a agulha, vou introduzir, ó, aqui dentro. Vou puxar e fazer um ponto baixo. É bem fácil para vocês fazerem, gente. Vai pular 2 pontos no terceiro, faz um ponto baixo. Novamente, ó, alonguei meu fio para dar altura de um ponto alto, puxo ele, volto no mesmo lugar, puxo novamente, faço um ponto baixo. Pulo 2 pontos no terceiro. Eita, não. No terceiro, vou fazer o meu leque. Agora, vocês vão seguir, gente, o mesmo passo a passo que eu vou ensinando aqui, ó. Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo, se vocês não pegou eu fazendo essa parte, que vocês vão aprender. Então, vocês vão fazer leque e esse lacinho aqui, ó, tá certo? Eu vou fazer essa carreira todinha e volto com vocês pra gente dar continuidade. Pronto, cheguei aqui no final, ó. Vou alongar meu fio, seguro. Quem não quiser segurar, gente, vocês podem fazer assim, ó. Puxou, vem aqui, ó, volta e faz um ponto baixo, tá certo? Então, eu vou pular 1, 2 no terceiro, faço ponto baixo. Alonguei meu fio, segurei, voltei, fiz um ponto baixo. E agora, eu vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Fechei com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já venho para dentro do espaço do leque aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Ou se você preferir, você pode caminhar com ponto baixíssimo, tá? Eu prefiro fazer dessa forma. Então, ó, aqui, como vocês sabem, né? Sempre vai ser leque, então, vou subir 3 correntinhas. Venho para dentro do espaço, faço mais um ponto alto. Contando com as 3 correntinhas, ficou 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação. 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, a gente vai trabalhar novamente esse mesmo ponto. Só que a gente não vai fazer ponto baixo, tá? A gente vai fazer assim, ó. Deixei ele com a altura de um ponto alto. Puxei e vou voltar no mesmo lugar. Faço um ponto baixo. Novamente. Puxo. Segurei aqui, ó. Puxei. Volto dentro do espaço. Faço um ponto alto. Eita, um ponto baixo. Laço minha agulha, agora venho aqui, ó, pra dentro do leque. E vou fazer o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos. Gente, eu até esqueci de dizer a vocês que eu tô agora trabalhando com fio duplo. Não é por nada não, gente, é porque minha menina deixou o hidrocor perto do meu outro novelo, que eu tava trabalhando com o Tex 295. E, por coincidência, me pegou, né, a cor no fio, aí eu tive que trocar. Mas vocês podem dar continuidade com o fio que vocês estejam trabalhando, tá? Então, ó, puxei para deixar a altura de um ponto alto. Puxei, introduzo dentro do espaço, puxo, faço um ponto baixo. Novamente, alonguei para dar a altura de um ponto alto. Puxo meu fio, esperei, viu? Ó, puxei para dar a altura de um ponto alto. Puxei meu fio, volto dentro do espaço, puxo e faço um ponto baixo.
Laço minha agulha, já venho pra dentro do leque. E vou fazer leque sobre leque. 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês, para não ficar na dúvida, tá certo? Então, ó, alonguei o meu fio, puxei, volto no mesmo lugar, puxo, faço um ponto baixo. Puxo meu fio, dessa forma, introduzo a agulha dentro do espaço novamente. Fiquei com 2 alcinhas, faço um ponto baixo. E assim vocês vão seguindo esse mesmo passo a passo, até vocês chegarem aqui, ó, e fechar com ponto baixíssimo, tá certo? Aí eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, ó, e agora eu vou fazer meu ponto baixíssimo aqui, nessa terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E agora faço uma correntinha e venho aqui pra dentro. Se vocês não quiserem, gente, vocês não precisam fazer correntinha nenhuma, é só vocês virem pra aqui pro outro ponto, faz um ponto baixíssimo, depois outro ponto baixíssimo aqui dentro. Eu prefiro fazer assim, porque não fica a marcação. Ó, agora a gente vai repetir sempre a mesma coisa, como vocês sabem, é leque, então não precisa estar repetindo, né? Então, eu vou fazer aqui o meu leque. E deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, que quando eu falei sobre o fio, eu não disse o tex que eu tô trabalhando, tá? Que no caso é esse aqui. Esse aqui, o tex dele é 151, por isso que eu estou trabalhando com fio duplo, viu? Mas vocês podem trabalhar todo com fio só. Ou 295, ou se você tiver fio com tex 151, vocês trabalham com fio duplo desse jeito que eu tô trabalhando agora. Mas eu estou trabalhando porque, infelizmente, minha menina, sem querer, deixou eu manchar com hidrocor esse tex que eu tava trabalhando aqui em cima, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai repetir novamente esse mesmo passo a passo que a gente repetiu aqui nessa carreira aqui, ó, na primeira carreira da saia. Que foi esse leque que eu acabei de fazer aqui, e agora eu vou fazer essa parte que a gente vai ter que fazer ponto baixo aqui. Pra vocês verem, né, que é só repetição. Então, aqui, ó, alonguei meu fio, puxei e vou fazer um ponto baixo. E agora, venho aqui, ó, em cima e vou fazer um ponto baixo. Alongo meu fio, puxo e vou fazer um ponto baixo. Agora, venho pra aqui, ó, dentro do leque e vou estar trabalhando o leque. Deixa eu só puxar aqui mais um fio. Ó, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ó, puxei meu fio e vou fazer aqui o meu ponto baixo. E venho aqui no meio, ó, introduzo a agulha e faço ponto baixo. E ele fica assim, ó. Novamente, ó, puxo meu fio para a altura de um ponto alto, puxo, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Eu não tô mais mostrando a vocês como é que faz, porque como eu já fiz 2 carreiras, acho que vocês já pegaram, né, o passo a passo de como fazer essa parte do meio. Então, ó, o leque, vocês vão fazer sobre leque, ó, 2 correntinhas, volta, faz 2 pontos altos, fazer só mais uma vez, e vai ficando assim, ó. Ó, estico, puxo, introduzo a agulha, ponto baixo. Agora, venho aqui no meio, introduzo a agulha no meio, faço um ponto baixo. Puxo para a altura de um ponto alto, ó, puxei, introduzo a agulha, fiz um ponto baixo e agora vou fazer o meu leque. Então, vocês vão seguir esse mesmo passo a passo nessa carreira. Aí eu volto na próxima para mostrar como é que vocês vão fazer e depois vocês vão dar continuidade só, porque vai ser só repetição, tá, menina? Então, vou finalizar essa carreira aqui. Quando eu finalizar, volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Faço uma correntinha e venho aqui para dentro do espaço do leque. Agora, o que vai mudar, gente, é só a quantidade de pontos altos que vai estar dentro do leque. Mas demais coisas são o mesmo passo a passo. Então, a gente tava trabalhando com 2 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar com 3 pontos altos dentro do leque. Então, aqui, ó, eu fiz 3 pontos altos
2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Essa parte aqui é opcional, faz quem quer. Eu quero que o meu vestido fique mais um pouquinho rodado, então por isso que eu vou trabalhar com um leque com 3 pontos altos. Se você achar que o seu tá bom, você faz com 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar o que a gente fez na segunda carreira, porque agora vai ser carreira de repetições, tá? Uma carreira você faz igual a segunda, na próxima você faz igual a terceira e vai intercalando, tá certo? Então, eu vou repetir o que a gente trabalhou na segunda, que foi alongar o ponto aqui para a altura de um ponto alto. Vai puxar, vai introduzir a agulha dentro e vai fazer um ponto baixo. Novamente, alonga o fio, puxa, introduz a agulha e faz um ponto baixo. E agora já vem direto pro leque. E vai trabalhar um leque com 3 pontos altos no mesmo lugar. No meu caso, eu vou trabalhar 3. Se vocês quiserem continuar trabalhando com 2, vocês podem trabalhar. Então, vou fazendo aqui, porque leque, você já sabe que é leque sobre leque, né? É bem fácil de fazer. Novamente, ó, alongo o meu fio, puxo, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Puxo meu fio, introduzo a agulha e faço ponto baixo e já venho direto pro leque, fazer 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Então, como eu já tinha falado para vocês que vai ser carreiras de repetições, né? Então, essa aqui é a carreira que eu fiz número 2, que é a segunda carreira. A carreira número 3 é a que vocês vão fazer aqui, ó, na quinta carreira, que é botando um ponto baixo aqui dentro, ó. Faz, tá certo? Um lado desse e depois faz um ponto baixo aqui. Aí vai, sobe, faz um leque, tá certo? Então, vai ser carreira de repetições. Se você estiver com dúvida, aí vocês voltam o vídeo que vocês vão ver, que é uma carreira fazendo sozinho e outra carreira fazendo ponto baixo aqui e fazendo outro leque, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer meu vestido até eu ficar com o comprimento que eu desejo, que é 35 centímetros de comprimento, né? Medindo daqui do ombro até onde der 35 centímetros, eu paro e volto com vocês pra gente tá dando continuidade, né? Que é o bico, pra gente finalizar. Pra depois a gente vir aqui, ó, pra cintura e o acabamento, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo, porque é só carreiras de repetições, né? Tô só repetindo pra vocês não ficar aí com a dúvida, tá? Porque, ó, a primeira carreira foi fazendo ponto baixo. A segunda foi essa daqui, ó, igualzinha. E depois a terceira foi o que a gente acabou de finalizar, né? Que foi colocando um ponto baixo aqui no meio e dando sequência. Então, vou fazer aqui o meu, quando eu tiver com meus 35 centímetros, eu volto. Pronto, meninas, já voltei aqui, ó, com o meu vestidinho já pronto. E com o comprimento que eu precisei pra tá fazendo o bico agora que eu vou mostrar a vocês. E fiquei com 35 centímetros, olha só como ficou. Perfeito, né? Esse tamanho aqui veste no tamanho de R, 3 meses. E como eu já tinha deixado também na tela, tá certo? Pra vocês fazerem até 2 anos de idade, o comprimento total, né? Sempre medindo daqui do ombro até o comprimento que vocês desejam, tá bom? Então, agora a gente vai estar trabalhando o bico. Deixa eu só organizar aqui. Peraí. Então, o que é que a gente vai fazer? E outra coisa, se vocês pararem o centímetro de vocês nessa carreira aqui, que tem duas alcinhas, não tem problema. Se ficar assim com 4 também, perfeito, tá, gente? O importante é que vocês atinjam os centímetros que desejam para fazer o vestido, tá certo? Então, deixa eu só fechar aqui, ó. Dou uma alongada no meu fio, faço uma correntinha e venho aqui, ó. Ah, não. Agora a gente vai fazer o bico, desculpa, gente. Ó, vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada ponto, ficando com 3 pontos altos. Aqui dentro desse espaço de 2 correntinhas, a gente vai fazer 6 pontos altos. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho esse fio. Vamos lá. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Fiz 6 pontos altos. Agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, ficando com 3 pontos altos aqui na lateral. E ficou assim. Agora eu vou fazer duas correntinhas, vou vir aqui, ó, no meio e vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Duas correntinhas, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. A gente vai repetir o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Ó, fiz 3 pontos altos e agora eu vou novamente dentro do espaço de duas correntinhas, a gente vai trabalhar 6 pontos altos, tudo junto. Fiz meus 6 pontos altos, agora eu vou fazer esses 3 pontos altos aqui, ó, um para cada ponto. E vocês vão seguir, tá certo? Esse mesmo passo a passo por toda essa volta, até vocês chegarem aqui, ó, e fechar com ponto baixíssimo e cortar o fio pra gente fazer a nossa manguinha, tá certo? E sempre lembrando de fazer duas correntinhas e fechando aqui com ponto baixo, ó, tá certo? Eu vou fazer aqui o meu e volto com vocês pra gente tá fazendo as manguinhas. Pronto, menina, já voltei aqui, ó, já fiz o bico, ficou assim, muito perfeito. Espero que vocês tenham gostado desse bicozinho. Já adiantei até um lado aqui, ó, e fiz o bico também da manguinha. Vou ensinar vocês a fazer do outro lado. Esse vestido aqui eu vou forrar ele, tá? Então, como eu já tenho vídeo aula dele forrando, aí eu vou deixar na descrição do vídeo, é só vocês clicarem. E também para vocês estar fazendo esse cinto de pérola, que eu vou fazer a aplicação também aqui. Também tem vídeo aula desse cinto aqui que eu fiz. Também tá disponível aqui no canal. E eu aconselho a vocês fazer esse cintinho para quem vai fazer de RN, tá? Com a pérola número 6, tá certo? Vai ficar bem delicado. Esse aqui é com o número 8, porque a minha número 6 que eu tenho não é suficiente para estar fazendo um cinto, para estar aplicando aqui. Mas eu peguei e fiz com esse só para vocês verem como fica muito lindo. Então, eu vou ensinar vocês agora, tá certo? A fazer aqui o bico da nossa manguinha e vou fazer a aplicação nesse vestido, para depois a gente tá fazendo aqui, ó, os últimos acabamentos, tá certo? Para deixar nosso vestidinho pronto. Então, a gente agora vai pegar a nossa linha. Deixa eu pegar aqui, vai fazer um nozinho inicial, tá certo? Ó, fiz o meu nozinho inicial. O que eu vou fazer nessa manguinha, vocês vão fazer na outra também, porque como eu adiantei aqui, ó, a única diferença é que eu iniciei essa manguinha pela parte de trás e finalizei na frente. E agora essa, eu vou começar pela frente e vou finalizar na parte de trás. Mas vocês vão seguir o mesmo passo a passo, o que muda é só isso mesmo, tá certo? Então, vou iniciar aqui na parte da frente. Vou vir aqui introduzir a agulha aqui, ó, bem no pezinho aqui do ponto alto. Vou puxar o meu fio dessa forma e vou fazer duas correntinhas. Deixa eu baixar mais a câmera para ficar melhor para vocês verem. Ó, fiz duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. E vou aproveitando, ó, para estar escondendo o meu fio. Aí venho aqui dentro do ponto alto e faço um ponto baixo. Deixa eu tirar essa linha daqui. Faço duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Venho aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto aqui e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, volto e faço um ponto alto no mesmo lugar. Agora eu vou pular um ponto alto, venho no próximo, faço ponto baixo. Subo duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Vou pular um ponto e venho no próximo e faço um ponto baixo. E vocês vão seguir nesse mesmo passo a passo, tá certo? Até vocês chegarem aqui, ó. Deixa eu soltar aqui. Até vocês chegarem aqui e fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio e arrematar, tá certo?
que é a mesma coisa que desse outro lado, ó. Tá vendo? Fica igual. E essa parte aqui debaixo do sovaco não tem bico não. Fica os 4 pontos altos, aliás, os 6 pontos altos sozinho, tá certo? Sem acabamento nenhum. Então, é só vocês fazerem esse mesmo passo a passo que eu acabei de ensinar e cortar o fio pra gente tá vindo fazer os acabamentos finais aqui nas costas, tá certo? E olha só, meninas, como ficou lindo esse vestido com essa aplicação de pérola, muito perfeito. E agora eu vou estar mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer aqui nosso acabamento. Lembrando, tá? Aqui essas pérolas você faz o cinto no tamanho que vocês quiserem. Lá na videoaula eu ensino vocês a fazer esse cinto e também como aplicar ele, tá certo? Por isso que eu não mostrei, porque lá eu ensino vocês a fazer a aplicação na peça. Aí se vocês quiserem fazer aqui até o final, vocês fazem. Se não quiser, pode fazer igual o que eu acabei de fazer, né? Que é só a parte da frente. Então, vamos lá. Vamos finalizar agora nosso vestido. Então, vou vir aqui, vou iniciar por esse lado de cá, tá certo? Então, vou introduzir a agulha aqui, ó, gente. Fazer logo meu nozinho inicial. Vou introduzir a agulha aqui nesse... contando de baixo para cima, a terceira correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou levar esse outro fio aqui para trás, ó. Vou voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer outro ponto baixo no mesmo lugar, ficando com 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vocês podem perceber que a gente tem aqui, ó, essas ondulações, né, que divide um ponto alto e outro, um para cima e um para baixo. Então, a gente vai introduzir a agulha no meio, aqui, ó, e vai fazer 2 pontos altos nesses meios onde tem a carreira de ponto alto e outro. Se você não quiser, vocês podem fazer 2 pontos baixos aqui dentro, ó, mas eu prefiro fazer dessa forma, tá? Então, vamos lá, ó. Vem aqui entre um ponto alto e outro e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. E eu tô aproveitando para esconder meu fio. Novamente, eu venho aqui pro outro espaço de um ponto alto e outro, 2 pontos baixos. Venho aqui de novo, ó, para esse espaço e um ponto alto e outro, faço, deixa eu levar aqui para trás, 2 pontos baixos. Novamente. Então, eu vou descer trabalhando dessa forma, colocando 2 pontos baixos entre um ponto alto e outro, até chegar lá do outro lado, tá certo? Eu vou descer aqui, ó, seguindo, fazendo essa mesmo passo a passo. Chego aqui no meio, faço só um e vou subindo. Aí eu volto com vocês quando estiver do outro lado. Cheguei aqui no outro lado, fiz, ó, até a terceira carreira de ponto alto, ó. 1, 2, 3. Na terceira, fiz meus 2 pontos baixos aqui. E agora eu vou fazer a minha primeira carreira de botão. Aliás, eu vou fazer na quarta, que é melhor, gente. Vou vir aqui, ó, na quarta carreira. Deixa eu voltar aqui. E vou fazer 2 pontos baixos aqui. Então, agora, vou fazer minha casinha de botão. A casinha de botão, gente, vocês vão fazer de acordo o centímetro do seu botão. Como o meu, deixa eu abaixar um pouquinho a câmera. Como o meu tem aproximadamente 1 centímetro, eu vou fazer 4 correntinhas. E vou vir aqui, ó, na próxima carreira de ponto alto e vou fazer um ponto alto. Só vou fazer um, tá certo? E vou vir pra... Eita, gente, desculpa, já errei. Aqui a gente só bota um, não coloca 2 não, viu? Já ia passando despercebido, mas em vez de quando você vir colocar 2, coloca só um, porque essa aqui é a carreira de botão. Então, eu vou fazer, ó, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui, ó, na próxima casinha de botão e vou botar uma correntinha também. E já venho para a próxima e faço 2 pontos baixos. E agora eu vou subindo, trabalhando pontos baixos entre um ponto alto e outro, até eu chegar lá em cima e fazer minha última casinha de botão. Para tamanhos maiores, vocês vão ver a quantidade de pontos,
pontos altos não, desculpa, gente, a quantidade de carreiras que tem, vocês dividem, tá certo? E vê quantos botões vocês vão precisar para estar colocando no vestido, tá certo? Aqui, como eu tô fazendo DR há 3 meses, só vou fazer 2 botões, 2 casinhas de botão. Mas se você também quiser fazer mais, vocês podem fazer mais casinha. Eu acho que 2 tá ótimo para o tamanho que eu tô fazendo, mas vai muito do gosto, né? Pronto, aqui, ó, cheguei, fiz meu último ponto alto aqui, ó, só um, igual a gente fez aqui. Faço novamente 4 correntinhas e venho aqui, ó, e faço um ponto baixo no último, em cima do ponto alto mesmo, tá certo? Deixa eu só introduzir a agulha aqui, ó. Porque às vezes engancha, deixa eu voltar. O ruim de trabalhar às vezes com 2 fios é isso, que ela dá uma enganchadinha. Pronto, fiz meu ponto baixo. Agora, vocês podem fazer aqui da seguinte forma. Ou se você preferir, pode fazer ponto baixíssimo, tá? Por toda essa carreira aqui da argola. Ou pode fazer ponto baixo. Eu vou fazer ponto baixíssimo. O que é que eu vou fazer? Vou subir aqui, eu vou até cortar esse fio aqui que ficou. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui em cima do próximo ponto alto, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, para cada ponto alto, eu vou, ó, fazendo um ponto baixíssimo, folgado. Não precisa fazer muito apertado não, tá, gente? Acho que desfocou, não foi? Cadê? Voltou. Ó, só isso, ó. Fazendo ponto baixo, baixíssimo no caso, para cada ponto alto da carreira anterior. Então, vocês vão seguir dessa forma por toda essa volta, até chegar aqui e vocês vão finalizar, tá certo? E cortar o fio e arrematar. Aí eu volto com vocês já com meus botões já aplicados, tá certo? E com o nosso vestidinho já pronto. Pronto, meus amores, aqui já tá, ó, nosso vestidinho todo prontinho, perfeito, muito lindo. E olha só, gente, que perfeição que ficou esse vestido. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. E não esqueça de deixar o like de vocês aí para estar ajudando aqui no canal. E lembrando que o link, tá certo, da videoaula da pérola, do cinto de pérola e também de como vocês forrarem, tá na descrição do vídeo, tá certo? Então, até a próxima videoaula, assim se Deus nos permitir.